Questão 91, galera, quase 100 questões aí sobre pontuação da CESP, uma questão suculenta e muito gostosa, tá? Pois bem, vocês dão pause, resolve e voltam aqui pra gente corrigir. Pause. Vamos corrigir, vamos direto ao assunto. Com base na leitura do texto, julgue o seguinte item. Ele quer saber a supressão das vírgulas que isolam a oração se o medo não fosse constante, linha 2 e 3, linhas 2 e 3, não afetaria a correção gramatical do texto, linha 2, linha 3, está aqui, né? Aí ele quer saber ali se o medo não fosse constante. Vocês acharam, já está aqui, ó, se o medo não fosse constante. Ele quer saber se tirando essa vírgula e aquela vírgula ali, né, se prejudicaria o sentido do texto, se afetaria alguma coisa, né, a correção gramatical do texto, digamos assim. Vamos às explicações. Bem interessante essa questão, mas é para quem está lá bem avançado nos estudos da pontuação, né? Para a gente saber bem pontuação, a gente tem que saber a análise sintática, as conjunções, as orações, adverbiais e assim por diante. Exige tudo, conhecimento de tudo isso, né? Pois bem, coloquei até colorido ali, diferente para vocês, né? O que nós temos aqui? O texto é esse aqui, ele mexe com isso. O que está em verde e o que está em vermelho, tá? Vamos lá. Relembrando aí o que a gente viu em gramática. Usa-se a vírgula em todas as orações coordenativas adversativas. Isso é fato, é regra gramatical, não tem como mudar. Então tá ali, ó. Ele está doente, vírgula, mas foi à aula. Mesmo doente, ele foi à aula, né? Que já vira uma concessiva, digamos assim. O que se espera de um que está doente é que não vá à aula. É uma adversativa. Ele está cansado, mas, porém, no caso aqui, que é outra conjunção coordenativa adversativa, porém foi à aula. Mas, porém, contudo, todavia, a adversativa vai ter vírgula sim, tá? O que aconteceu lá em cima? Ó, ele tem uma vírgula e aí ele tem um mas aqui, né? Só que a oração é mas as pessoas se uniriam mais e incendiariam de entusiasmo a humanidade. Essa é a sequência da oração. O que é isso em vermelho aqui, né? E por que tem essa vírgula e aquela vírgula ali? Vamos dar uma olhadinha numa outra regra gramatical de pontuação? Usa-se vírgula em todas as orações subordinativas adverbiais deslocadas. Todas está deslocada, né? A gente vai ter que usar a vírgula. Olha aqui o exemplo. Se ele fizer a prova hoje, poderemos viajar amanhã. O que aconteceu? Está no início, está antes. Poderemos viajar amanhã se ele fizer a prova. Tá depois, né? Agora, o que aconteceu aqui? Poderemos, se ele fizer a prova hoje, viajar amanhã. Ele colocou no meio, pessoal. Tá aqui no meio. Então, se eu coloquei a oração subordinada adverbial, né? Nesse caso condicional, tem o C ali. No meio, eu devo colocar as vírgulas, uma antes e outra depois. A oração é poderemos viajar amanhã, mas ele colocou no meio ali a adverbial. Então eu tenho, ela está deslocada, eu tenho que colocar uma vírgula antes e uma vírgula depois. Aí o que vocês percebem aqui, né? O que está em vermelho é uma adverbial deslocada. Olha aqui, ó, intercalada, isolada, deslocada, digamos assim. Eu devo colocar as vírgulas ali. É regra gramatical isso aí, não tem, né, o que discutir. E ali eu tenho lá no meio, né, se o medo não fosse constante, né, caso o medo não fosse constante, uma adverbial condicional, que está deslocada, que dá para perceber, porque a oração daqui, ó, o que está em verde, é a nossa adversativa. E o que está em vermelho é a nossa adverbial deslocada. Olha aqui, ó. 2 casos obrigatórios de vírgula. Eu tenho aqui 2 casos obrigatórios de vírgula. Sempre nas conjunções coordenativas adversativas, antes do mas, antes do porém, antes do contudo, antes do todavia, eu devo colocar vírgula. Obrigatório.
E também quando eu desloco aqui a adverbial, principalmente quando eu coloco no meio intercalada, eu também devo colocar a vírgula. E eu tenho dois casos obrigatórios de vírgula aqui, com certeza. Olha lá, ó, não que a melhora do mundo dependa de uma só pessoa. Essa aqui, pessoal, que eu coloquei aqui, tá? É só com a adversativa. Eu tirei aqui a adverbial condicional. Olha lá como é que fica. Não que a melhora do mundo dependa de uma só pessoa, vírgula. Mas as pessoas se uniriam mais e incendiariam de entusiasmo a humanidade. Só a adversativa. Agora, vamos colocar antes a adverbial. Olha lá, ó, se o medo não fosse constante, as pessoas se uniriam mais e incendiariam de entusiasmo a humanidade. Vamos colocar depois, as pessoas se uniriam mais e incendiariam de entusiasmo a humanidade, vírgula, se o medo não fosse constante. Aqui tem uma vírgula aqui tem uma vírgula aqui. Tá a ordem natural dela lá no final, como tá aqui, né? Mas vai vírgula igual. Vamos colocar intercalada? Tá aqui, ó, intercalou aqui no meio. Como se ela fosse isso aqui, a oração fosse isso aqui, ele pegou a oração e puf, colocou aqui no meio, depois do mas, como vocês perceberam. E aí fica dessa forma aqui, ó. Não que a melhora do mundo dependa de uma só pessoa, vírgula, porque antes da adversativa tem que ter vírgula. Mas, aí eu coloco outra vírgula, porque está intercalado se o medo não fosse constante. E fecho a intercalação com a vírgula ali. E sigo lá, ó, a minha adversativa. Mas as pessoas se uniriam mais, incendiariam, papapá. É por isso que tem vírgula aqui, ó, tem uma vírgula aqui, tem uma vírgula ali. A vírgula que está aqui é porque é adversativa, antes da adversativa eu coloco, que continua aqui. E essa vírgula aqui, e essa vírgula aqui, porque eu intercalei, desloquei, está ali no meio, né? A minha adverbial condicional. A ordem direta seria isso aqui, ó. A ordem direta é a ordem natural dela, digamos assim, ó. Começa ali, mas as pessoas se uniriam mais. E aí lá no final eu colocaria outra vírgula, se o medo não fosse constante. Essa seria a ordem direta. Ocorre que ele pegou esse se o medo não fosse constante e resolveu colocar depois do mas. Aí tem que colocar a vírgula ali, né, pessoal? E fechar depois porque ela está deslocada. Que é o que acontece aqui, ó. Né? Se ele fez, ó, não pode ficar isolado sem vírgula nenhuma. Então eu tenho que colocar uma vírgula aqui e uma vírgula aqui, já que está deslocado. As orações adverbiais, elas têm essa propriedade de ficar no início, no meio e no fim, assim como o advérbio, no início, no meio e no fim, né? Então isso que vocês precisam saber, tá? Eles queriam a questão queria saber exatamente se você sabe aí as regras de pontuação, né? Que eu coloco vírgula sempre antes das adversativas e quando eu desloco aí as adverbiais, eu também devo colocar vírgula antes e depois, né? Que foi o que aconteceu. Supressão, na verdade, né, pessoal? O que é supressão? Supressão é quando você tira as vírgulas. Se eu tirar essas vírgulas, vai dar algum problema aqui? Claro que vai. Eu não posso suprimir porque eu tenho duas regras gramaticais de pontuação aqui, né? Que deve ser desse jeito, não tem como mudar. Então não adianta, ó, a supressão das vírgulas que isolam a oração, se o medo não fosse constante, não afetaria a correção gramatical do texto. Errado. Afetaria sim, eu não posso tirar, porque são duas regras gramaticais aí fixas na língua portuguesa. É isso aí.